Olá, sexto ano, espero que vocês estejam bem. Vamos dar início à nossa aula de biologia, então escolhe um cantinho aí sossegado aí da casa de vocês, certo? E hoje eu vou voltar um pouquinho àquilo que a gente já aprendeu já durante essas 2 semanas, tá? Então hoje o conteúdo ele é uma retomada, tá? Pra gente não se perder. E em cima disso daí, dessa retomada, eu vou mandar algumas atividades aí, tá? Então, eu fiz um apanhado aí da apostila, tá? Então, eu vou mandar alguns recortes, tá? da apostila, e vocês vão fazer essas atividades aí no caderno, tá? Pra gente não se perder na matéria, tá? Pra continuar todas as atividades que a gente tem que fazer, tá? Porém, aprendendo tudo de uma forma plena, satisfatória, tá? Então, legal. Certo? Então, o segundo bimestre, então eu retomo aí daquilo que a gente começou agora a estudar no segundo bimestre, certo? A gente deu início ao tema resíduos sólidos, ou melhor, lixo, né? Que é mais fácil para a maioria compreender. Porém, como eu já comentei, nem tudo que a gente acredita que seja lixo é lixo realmente. Então, durante aí todo esse bimestre a gente vai perceber que algumas coisas que a gente define como lixo, às vezes não é, tá? Então, devido a isso, é tratado como resíduo sólido, tá? Porém, o comum é lixo, porque a definição de lixo é aquilo que não tem mais função para nós. Então, aquilo que não tem mais utilidade para nós, a gente joga fora. E jogar fora é jogar no lixo. Então, joga lá na lixeirinha da casa de vocês. Passado um tempo, recolhe essa lixeirinha, coloca lá na frente da casa e um coletor vem e leva isso embora, certo? Bom, a partir desse momento aí que leva embora é onde que a gente começa a nossa aula. Então, recolheu aquilo que não tem mais utilidade para nós. Para onde vai isso daí? Certo? Durante essas aulas a gente aprendeu que existem 4 formas de se encaminhar, tá? de levar esse lixo aí, deixar ele em algum lugar aí, certo? Então, as 4 formas que a gente aprendeu, sem comentar do tipo de lixo, foi lixão, aterro sanitário e aterro controlado, tá? Fica entre os dois aí, depois eu comento de novo. Incineração e compostagem, tá? Então, vamos agora desmembrar um por um. O lixão é o mais comum, tá? É um local em céu aberto, onde se joga o lixo. Então vamos imaginar o seguinte, o coletor vem, pega o lixo lá na porta da casa de vocês e leva para um local afastado da cidade. Um terreno bem amplo, tá? Longe de tudo. E joga lá, a céu aberto, tá? É uma forma eficiente e barata, rápida, porém que ocasiona diversos males, tá? Primeiro que o lixo não é nada agradável, ele tem um odor ali que é ruim, é bem fedido, porém não é o pior. Existe a poluição visual, então normalmente isso daí fica em locais afastados da cidade, porém sempre existe alguém que passa por ali e vê, então causa um tipo de poluição que é chamado de poluição visual, tá? Para quem está ali passando por ali. Existe o odor, né, que eu já comentei. Porém, dos males que tem os que está ligado tanto ao meio ambiente e à saúde, tá, dos humanos. O lixo, depois de um certo tempo, ele começa a se decompor. O processo de decomposição é uma forma do lixo começar a se desintegrar. Então, alguns micro-organismos vão se alimentando, tá? E vão destruindo aquele lixo lá, certo? Então, ele vai perdendo a forma. Vocês já devem ter visto isso quando fica algum resto de alguma coisa jogado em algum quintal aí. Vocês veem que passa alguns dias, aquele negócio começa a apodrecer. Esse apodrecimento aí é chamado de decomposição. São alguns micro-organismos que fazem isso. Nesse processo aí, há a liberação de um líquido escuro, chamado de chorume, que é extremamente tóxico para o ambiente,
tá? Então o chorume, aquele líquido preto, tá, viscoso, ele prejudica demais o ambiente. Como joga em céu aberto, esse líquido aí, ele penetra no solo, então ele vai contaminar o solo. E se lá embaixo do solo tiver água, o lençol freático vai contaminar o lençol freático. E aí o lençol freático a gente já aprendeu já que são as águas subterrâneas que podem passar, tá, pelas cidades. E é a água que é utilizada aí por algumas cidades. Pode ser até a nossa, certo? Então acaba que aquele lixo que você jogou lá do outro lado, lá longe da cidade, vai retornar pra gente. E vai contaminar a população, certo? Só a população não, é o meio ambiente também, né? Porque tem as plantas, tem os animais, tá? Então acaba sendo uma forma que não é muito legal não, tá? Além do chorume, o lixo libera também, tá? Através dessa decomposição, um gás aí que é altamente inflamável, chamado de metano, certo? Então o lixão ele é uma forma barata, porém não tão interessante. A forma para minimizar isso daí vem a segunda, aí, que é chamado de aterro sanitário. O aterro sanitário, como vocês já viram já na figura, ele é uma forma mais eficiente, a forma correta. Tá? Então, existe o problema do metano, existe o problema da parte visual, existe o problema do chorume, certo? Do cheiro e das pragas que chegam. Então, é bastante coisa ali para o aterro sanitário minimizar, diminuir, tá? Então, o aterro sanitário ele vem para tentar causar o mínimo de prejuízo para o meio ambiente e para o humano. De que forma é feita isso? O local que vai ser depositado o lixo, certo? Ele ganha uma manta, então coloca um plástico impermeabilizante que não deixa o chorume entrar em contato com o solo. Em seguida, fora as camadas que tem de pedra, que eu falei já, da brita, das coisas assim, é construído canaletas, canos, que vão recolher esse chorume aí e o gás metano, tá? Para que não aconteça nenhum tipo de acidente ali, de explosão, certo? Então vai recolher esse chorume para ser tratado, tá? Para depois ser jogado no ambiente. E o metano depois pega ele, leva ele para a indústria, vende como gás ali para gás natural, certo? Ou deixa ele queimando mesmo para que não aconteça nenhum acidente. Esse lixo que foi jogado aí nessa manta aí, ele é coberto. Dessa forma não vai ter cheiro, não vai ter o odor e não vai atrair pragas, animais que são vetores de doença, certo? Então o aterro sanitário ele custa um pouquinho mais, então ele é mais caro porque tem toda uma infraestrutura para ser feita, porém é a forma mais eficiente. E intercalado com ele, existe o que está entre lixão e aterro sanitário, que é chamado de aterro controlado. Esse daí basicamente é o seguinte, era um lixão que deixou de ser lixão para ser aterro sanitário. Então ele é um intermediário. Então vamos pensar assim, a cidade decidiu que lixão não é o correto, vamos fazer um aterro sanitário. Porém já existe o lixão. Não dá para eliminar ele totalmente, o que dá para fazer é tentar minimizar isso daí. De que forma? Constrói as canaletas, aquele lixo lá ele vai se decompor com o tempo, já estava lá mesmo, certo? O que acontece é o seguinte, começa a recolher esse chorume aí, tá? Constrói as canaletas para sair o metano, o gás ali que é inflamável, e em cima dele começa um aterro sanitário. Coloca a manta, joga o lixo, cobre esse lixo com terra. Dessa forma, com o tempo, vai melhorando a situação do ambiente, a situação da cidade em questão desses resíduos aí, em questão do lixo, certo? Para diminuir a quantidade de lixo, existe a compostagem. Boa parte do resíduo sólido, boa parte do lixo que é produzido nas casas é de matéria orgânica. Vamos lá, professor, o que é matéria orgânica? Bom, matéria orgânica é
poda de árvore, resto de alimento, casca de fruta, casca de ovo. Então tudo aquilo que é utilizado lá, que sobra no nosso prato e é jogado no lixo. E é boa parte deles aí, na verdade eles que produzem o chorume. Uma forma eficiente, tá, para pegar esse lixo aí e não jogar ele no aterro ou no lixão, e além do mais começar a girar a economia, é produzir adubo. Então, boa parte já da população já sabe que o lixo, depois de decomposto, ele se transforma em um bom adubo orgânico. Com isso daí é feita a compostagem. Então, existem muitas indústrias que fazem isso, tá? Indústrias de compostagem, que pegam esse lixo aí, misturam ele com serragem no ambiente todo, tá, organizado, e vai deixar se decompor. Como o lixo orgânico ele é mais rápido, ele é alguns meses, então vamos pensar de 1 a 3 meses para o lixo orgânico se decompor, deixar de ser lixo e se transformar em nutriente, tá? Então vai produzir um adubo que depois vende para os agricultores produzirem lá suas hortas lá e sair as hortaliças, as plantas, então forma um adubo orgânico. Essa é a terceira forma que eu coloquei de compostagem. O lixo que não dá para ser utilizado para nada, certo? Vamos imaginar o lixo hospitalar. Então a injeção, a sobra lá dos curativos, então aquilo que sobra do hospital, da clínica, da farmácia, que não dá para jogar no ambiente porque ele é altamente contaminante, tá? E pode provocar diversas doenças, porque está cheio de micro-organismos que são muito perigosos. Então esse não pode ir nem para aterro, nem para lixão e nem para compostagem. Não pode nem imaginar esses daí. Esses daí é utilizado a incineração. A incineração é o seguinte: então existem coletores que são especializados, que pegam esse lixo aí que é altamente contaminante, esse lixo hospitalar, leva ele para um local onde ele vai ser queimado. Então tem lá uma fornalha que queima lá mais ou menos 900 graus Celsius, tá? Que é muito quente. Então esse lixo aí vira fumacinha, tá? Então ele desaparece. O que acontece é que é um processo muito caro, porque você gasta muita energia, porque é muito quente para manter essa fornalha acesa. Então ele fica destinado somente a esse tipo de material, esse tipo de resíduo sólido aí, que é muito prejudicial tanto para o ambiente quanto para o ser humano, tá? Então esse daí é a incineração, tá? Então a gente fez a retomada desses 4, tá? Essas 4 formas de deposição de lixo. E eu estou encaminhando para vocês aí as atividades desse módulo, tá? Para a gente fechar, certo? Então, eu espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida me chama, tá? Tenha um ótimo dia. Até a próxima aula. Tchau, tchau.